Olá, Paz do Senhor. Vamos começar então hoje a nona lição? A nona lição hoje vai falar sobre fé. Então, nós precisamos estudar sobre fé. Lição 9. Como aplicar a fé? Depois do amor, a área mais importante na vida do seguidor de Jesus é a fé. Para ser um cristão vitorioso, é absolutamente necessário ser cheio de amor e fé. Tudo é possível ao que crê, diz Marcos 9, 23. Nada é impossível para Deus. Vamos abrir aí Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa a todos quantos se consagram a ele. Então, podemos verificar aí que podemos verificar que tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Ou seja, a palavra possível e impossível. Pela fé, tudo é possível. Quer dizer que você não tem a palavra impossível no seu vocabulário, porque Deus não tem essa palavra impossível. Então, tudo é possível alcançar pela fé. Aqui, ó, tudo que provém da fé é pecado, diz Romanos 14, 23. Vamos verificar aqui a leitura. Diz assim: Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, a palavra diz que tudo que não provém da fé é pecado. Por quê? Porque vem da dúvida. E na dúvida, Deus não opera. Deus opera somente através da fé. Aqui diz, olha, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos conferir o versículo, Gálatas 5, 6. Diz assim: Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, quando Jesus ele estabeleceu o seu reino, tudo gira em torno da fé, né? E a fé que atua pelo amor, ou seja, por ação, por atitude. Todo seguidor de Jesus já tem a fé que vence o mundo. Vamos ver aí João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo, em suas máximas, preceitos e costumes, não governa, mas é um homem livre. Vamos ver aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, há uma medida de fé que Deus te concedeu. Todo seguidor de Jesus, ele já tem a fé, primeiro, que vence o mundo. Segundo, uma medida que foi dada por Deus. Tudo, então, que pertence a Deus, agora pertence a mim. E para que eu possa conhecer todas as bênçãos que Ele tem me dado, Deus nos deu milhares de promessas na Sua palavra. Então é necessário aplicar a fé para tomar posse dessas promessas. Vamos ver agora três passos importantes como eu aplico a fé para tomar posse das promessas. Primeiro, crer no coração. E Hebreus 11:1 vai nos dizer que fé não é esperança. Olha, no texto original, Hebreus 1, a palavra grega traduzida como fé transmite o sentido de convicção, confiança ou firme persuasão. Essa fé não se baseia no que desejamos que aconteça, mas é uma firme confiança de que algo vai acontecer. Aqui, olha, Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé não é um desejo. Fé não é uma esperança. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Eu não estou vendo acontecendo agora no presente momento, no tempo presente, mas algo que está no futuro, eu já vejo agora. Eu sei que vai acontecer, pois eu consigo visualizar agora. Isso é fé. Marcos 11, 23, 24. Vamos ver? Diz assim. Vamos ver se aqui está completo. Abrir esse aqui que fica melhor. É Marcos 11, 23 e 24. Diz assim: Eu asseguro que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim o sucederá. Fé no coração, não na mente, na hora da oração. Uma convicção de que já recebeu. Olha, todos que vocês pedirem em oração, crendo que recebeu, já recebeste.
Então, isso é fé, convicção de que algo aconteceu. Agora vamos ver João 20, 25. Diz assim, olha. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, vamos abrir aqui, não crerei. Aí, vamos passar agora para o 29. João 20, 29. Então, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, a fé aqui de Tomé, ela foi fraca, porque ele precisava ver para crer. Só que Jesus está ensinando a crer e ver pela fé, e depois ver algo aconteceu. E ele diz, felizes os que creram e não viram, certo? Então, fé é crer antes de ver. Letra D. Como ter mais fé? Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É uma maneira de ter mais fé. É ouvindo a palavra de Deus. É se enchendo da palavra de Deus. Agora vamos, Romanos 4, 20. Diz: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Vamos ver outra versão. Romanos 4, 20. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, olha, como ter mais fé, tirando a dúvida de lado, tirando toda incredulidade e acreditando, se fortificando na fé. Vamos, Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20 nos diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago, o produto dos lábios o satisfaz. Vamos ver aqui na NVI. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Isso quer dizer que então eu declaro com a minha boca a fé que está no meu coração. Primeiro está no meu coração, então eu passo a falar. Inclusive, é um versículo que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de fé, eu começo a declarar essa fé que está no meu coração. Ponto 2. Falar a palavra com a boca. Não cesses de falar. Vamos ver aqui Josué 1, 8. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes nele medita dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho. Primeiro, eu me encho da palavra de Deus. Como? Olha, não a parte da tua boca livre, antes medita nele de dia e de noite. Eu estou cheio da palavra de Deus, medito na palavra de dia e de noite. Não deixo de confessar a palavra. Então, a palavra, ela anda junto. Olha, e tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito para que sejas bem sucedido e faça prosperar o teu caminho. Há todo um segredo, todo um princípio que tem que se seguir. Vamos ver outros versículos. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, através das nossas palavras, tanto nós podemos falar a vida como a morte. Então, é muito importante declarar aquilo que a gente deseja, aquilo que nós queremos, e declarar bênção, declarar vitória, não derrota, não reclamação. Mateus 12, 37 diz assim: o contexto é o dia do juízo. Naquele dia, algo tão simples como nossas palavras, seremos absolvidos ou condenados. Muitas vezes somos tão rápidos para criticar e condenar e tão devagar para elogiar e encorajar. Olha, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Tá vendo? É muito importante a gente ter noção daquilo que fala, daquilo que declara. Ter muito cuidado. Se você vê que você já até falou, volta atrás, que não volta atrás, retira essa palavra aqui e ter cuidado com aquilo que fala. Mateus 11, 15, olha. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem. Por quê? Porque o que está dentro, às vezes uma mágoa, uma ferida, um ódio, quando ele é transmitido para fora, então contamina o outro, certo? Não é o que entra, mas é o que sai, certo? Porque o que entra a gente pode blindar, nós podemos colocar uma barreira, nós podemos não receber, mas o que sai está lá dentro, machucado, magoado, ferido, e aí você revela através das suas palavras. Então, muito cuidado com a palavra. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então é importante você ter palavras que digam o que vai acontecer. O seu futuro, ele ser delineado pelas palavras que você fala, palavras de profecia,
palavras de bênção, palavras que agradam, palavras de vida e não de morte, ok? Vamos lá, 2 Coríntios 4:13. Diz assim, olha. E temos, portanto, o mesmo espírito, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Muito boa essa passagem. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então é isso. Cri, por isso falei. Muito bem. Agora, Romanos, capítulo 10, ao versículo, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, diz assim. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha esse comentário. A fé sempre fala. Então, depois de estar no nosso coração e nós declararmos, nós expomos aquilo que vai revelar a nossa fé. Então, a fé, ela sempre vai falar, sempre vai declarar, sempre vai profetizar. Amém? Olha só. Ponto C. A língua é poderosa. As nossas palavras movem Jesus ou o diabo. Tiago 3. Tiago 3 diz assim, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que são tão grandes levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas como de aves, tanto de répteis como animais, se amansa e foi domada pela natureza. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e o Pai. Com ela amaldiçoamos homens feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Vendo? Então, nossa boca, ela pode abençoar, pode amaldiçoar, pode dizer o bem, pode dizer o mal, pode dizer a vida, pode dizer a morte. Quem tem que controlar isso somos nós, certo? Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés em toda a casa de Deus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a nossa confissão, ela move Deus. A nossa palavra move Jesus e move o inferno também. Então, muito cuidado. Hebreus 4, do 14. Hebreus 4, do 14 ao 15. Se tiver sua Bíblia aí em casa, pode procurar. Diz assim, ó, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, a qual entrou na presença de Deus, o nosso grande sacerdote. Não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Então, Jesus, através da nossa confissão, ele é o nosso sumo sacerdote. Vamos agora para o ponto 3. Ele fala de praticar a palavra com suas ações. A importância de praticar a palavra está em Mateus 7, do 24 ao 27. Olha, diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhou ao... Opa! Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comparou-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha, não estava cumprindo a palavra de Deus, tá entendendo? Por isso que cai. Agora vamos lá, letra B. Enganamos-nos a nós mesmos se falamos que temos fé e não agimos de acordo com a nossa fé. Por exemplo, confessar, estou curado e não levantar-se da cama e louvar a Deus. Vamos ver Tiago, do versículo 1
do capítulo 1, do versículo 22 até o 24. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É aquela questão, quando você ouve a palavra na igreja, aí você pergunta na mesma semana, qual foi a palavra pregada no culto de domingo ou no culto de sexta? Você não lembra, entendeu? É isso daí. Então temos que colocar em prática. O sucesso, ele vem se praticarmos a palavra. Então não é somente saber nem ouvir, é praticar. Vamos ver, olha. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tá vendo? Aquele ouvinte esquece disso. Então não pode esquecer, tem que cumprir e praticar. O segredo da transformação pela obediência. Vamos ver esse versículo. Diz assim, olha. Vamos ver nessa aqui. 1 Pedro, versículo 22 ao 23. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amém, sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É o segredo da transformação pela obediência, tá vendo? Pela obediência à verdade. Aí vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio de quê? Da palavra de Deus. Certo? Vamos agora dar um exemplo sobre como aplicar fé para tomar posse de uma promessa. Leia 2 Timóteo 1:7. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu preciso crer que realmente Deus tem me dado. Falar, confessar com a boca que isso é realidade e praticar esse poder, amor e domínio próprio. À medida que eu creio, que eu falo e que eu pratico essa promessa, ela se torna uma realidade em minha vida pelo poder sobrenatural de Deus. Deus nunca falha. Não se esqueça de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Quem tem o amém? Quem tem a confirmação? Deus. Então eu preciso de três coisas: crer, falar, praticar. Crer, falar, praticar. Certo? Assim eu também tomo posse de todas as promessas de Deus. Segredo para receber as promessas de Deus: crer, falar, praticar. Até a próxima lição. A paz do Senhor.